No finalzinho do ano passado, eu tava com muita vontade de realmente construir uma coisa que eu sempre falava, que todo mundo conseguia e só eu não. E eu não entendia o porquê pra mim era tão difícil conseguir construir uma nova rotina, conseguir construir novos hábitos, conseguir organizar a minha vida. Eu não tinha exatamente um problema de execução. Eu era uma pessoa que conseguia executar as coisas que eu me propunha a fazer, só que eu não tinha uma execução organizada, então eu acabava executando, mas no meu tempo, do meu jeito, sempre em cima da hora, e as coisas nunca ficavam exatamente como eu queria. E no final do ano passado eu já estava cansada desse sistema que eu tinha organizado na minha vida. Eu queria encaixar alguns novos hábitos, eu queria ter um olhar melhor sobre a minha rotina, eu queria ter realmente um planejamento mais organizado realmente, para que eu conseguisse executar de uma forma mais eficaz e uma forma melhor, que a minha execução ela fosse mais produtiva. Então eu acabei encontrando esse livro, esse livro acabou chegando até mim por conta de um mentor que eu estava seguindo naquele momento, e eu falei, vou dar uma chance para esse livro. Eu não tinha escutado muita gente falar sobre ele ainda, na verdade eu nunca tinha escutado falar sobre ele, foi através dessa pessoa que eu ouvi. Logo depois, quando eu fui pesquisando, eu acabei vendo que algumas pessoas também trabalham com esse método, mas eu ainda não tinha escutado ninguém me mostrar isso. E como eu era uma pessoa que já conseguia ter uma execução, esse livro fez todo sentido, porque ele acelera o seu poder de execução, ele organiza o seu poder de execução. Então, para mim, foi realmente um divisor de águas, e é por isso que eu quero trazer essa minha organização de execução. Hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar exatamente como eu organizo a minha vida e o meu dia a dia, a minha semana, para que eu consiga, durante 12 semanas, fazer uma execução organizada. Agora, eu quero mostrar para vocês o meu caderninho de execução. Eu fiz de duas formas para poder mostrar aqui que não importa, você não precisa ter um caderno ou você não precisa de nada muito extraordinário. Eu comprei esse caderninho que ele não tem absolutamente nada, tudo que está escrito aqui fui eu que fiz. Ele tinha só essas linhas e essa divisão semanal, é como se fosse um planner semanal, tá? Mas eu fiz isso também e é a mesma coisa, tá? Então essa folha aqui é como se você tivesse 12 semanas, então você faz 12 folhas dessa, uma para cada semana. Eu deixei esse espaço aqui porque eu vou mostrar, é onde eu gosto de anotar as minhas metas. Esse daqui até ficou melhor para mim, porque eu consegui organizar exatamente do jeito que eu queria, mas o caderninho funciona, não importa o que você vai usar. Eu quero mostrar que qualquer coisa que você for utilizar, você consegue ter uma boa organização, e aí depende muito aí do que você vai fazer. Eu vou mostrar pelo caderninho porque ele tá aqui um pouquinho com cores, essa folha eu não tinha escrito nada, então eu vou mostrar por aqui mais ou menos como é que eu faço. Todo domingo eu organizo a minha semana, então eu pego o domingo, eu sento e eu organizo e eu coloco tudo que vai acontecer na minha semana nos horários que vão acontecer. Então eu divido, eu começo aqui às 4 da manhã e o meu último horário é 8 da noite, porque normalmente é a hora que eu encerro todas as minhas atividades, que eu vou colocar minha filha para dormir. Então é o horário que eu não tenho normalmente mais nenhuma atividade depois desse horário. Claro que há algumas exceções, mas isso não precisa entrar na minha rotina. Então, eu coloco aqui, né, o que eu faço de manhã, eu coloco a minha atividade física que eu gosto, o meu café, e aí logo depois que eu levo a minha filha para a escola, que eu vou para o consultório, que eu tenho um outro treino, e aí o que eu preciso fazer. Então, tem dia que eu tenho que buscar minha filha em determinado horário, que depois ela tem alguma atividade física. Então, eu coloco exatamente o que vai acontecer no meu dia, nos horários que vão acontecer. E aí, o que eu faço? Esse daqui é o meu olhar geral. E aqui em cima, no cantinho, que é o ponto mais importante, eu coloco as minhas metas daquela semana. Normalmente eu coloco dois tipos de meta, a meta profissional e a meta pessoal. Então, por exemplo, quantos treinos de bike eu quero fazer? Quantos treinos de musculação eu quero fazer? Quantos dias de oração eu quero colocar?
Então eu coloco ali qual é a minha meta pessoal daquela semana. Então eu olho ali na minha semana, organizo, vejo o que realmente eu acho que vai dar para cumprir ou não, ou se eu tenho um outro compromisso ali que vai me atrapalhar, eu reorganizo. Então eu olho toda a minha semana e aí eu coloco também a minha meta profissional. Então lá no consultório, quantos pacientes eu vou atender, ou qual vai ser o faturamento da semana, ou alguma meta específica que eu preciso para aquela semana. Então, por exemplo, quantos vídeos eu preciso gravar, quantos conteúdos eu preciso fazer, ou organizar alguma meta com algum setor específico. Então eu coloco ali, né, quais são as metas daquela semana. E normalmente na sexta-feira eu reavalio tudo o que aconteceu. O que você pode fazer é diariamente reavaliar. Isso no começo me ajudou muito, porque, por exemplo, eu olhava e falava assim: hoje eu fiz a bike, hoje eu fiz o treino de musculação, o quanto isso foi bom. Então eu olhava e eu dou uma nota ali no final do meu dia. Então hoje meu dia foi 100%, eu consegui cumprir tudo que eu precisava, a minha meta já tá ali, né? A gente já começou a melhorar isso, então eu coloco ali qual a nota do meu dia. Olhar para isso, né? Olhar para a sua semana, dar a nota do seu dia. Isso faz muita diferença, porque você olha aquela semana, você olha aquele dia, você reavalia o que você conseguiu cumprir, o que você não conseguiu, e para o próximo dia ou para a próxima semana você já consegue recalcular. Então isso fez muita diferença na minha vida. Você planejar, olhar as metas, olhar os objetivos, depois você avaliar, então olhar o que você fez, o que você cumpriu, o que você não conseguiu cumprir e reorganizar, né, para a próxima semana, isso faz muita diferença. Então você consegue olhar o universo que está acontecendo e deixar aquilo mais palpável. Então a sua execução, ela fica muito mais organizada e direcionada. Você consegue entender aonde você está gastando mais energia, qual atividade está demandando mais energia de você. E aí você consegue para a próxima semana reorganizar. Então, no domingo você olha a sua semana, dia a dia você avalia como é que você está indo. Às vezes você já consegue ali mesmo olhar no dia seguinte e falar assim, isso daqui não vou conseguir cumprir, ou porque apareceu algum imprevisto no meio do caminho, ou porque realmente aquilo não está dando muito certo. E aí, na sexta-feira, eu reavalio a semana toda e no domingo eu planejo uma nova semana. Esse sistema mudou a minha vida em 12 semanas. Eu virei outra pessoa. Tudo que eu procrastinava ou tudo que eu demorava para fazer porque aquilo não entrou muito bem ou porque eu não quero, aquilo agora não é minha prioridade. A gente sempre vai achando outras prioridades e o principal de tudo, a gente perde tempo com coisas muito desnecessárias no nosso dia. Então, quando a gente olha, a gente tem um horário para executar todas as coisas, a gente consegue depois, no final daquele dia, olhar para aquele dia e ficar feliz com as vitórias que a gente teve, reorganizar as coisas que não ficaram muito boas. A gente vai construindo uma nova rotina, vai construindo novos hábitos e vai sendo muito mais produtivo. Então, se você conseguir executar essa semana mesmo, pega um caderninho, já coloca aí a sua semana, organiza. Isso é muito simples de você fazer. É o que eu falei, uma simples folha que você imprime aí com todos os dias, né? Que você coloca os horários, aqui do lado você encaixa as suas metas e aqui no final eu deixo para eu avaliar, né, o que foi interessante, o que não foi, o que eu consegui cumprir, o que não foi, meio que o meu score, né, de execução. Então eu coloco aqui, né, o que eu consegui, o que eu não consegui e o que eu posso planejar para a próxima semana. Senta, faz isso, mesmo que hoje não seja domingo, faça isso, organiza ali, né, o finalzinho da sua semana ou senta no domingo, faz isso para a próxima semana. Começa a organizar a sua execução, você vai ver que dentro de um mês você vai ser uma outra pessoa, dentro de 12 semanas você vai ser uma pessoa melhor ainda. E isso ajuda muito porque a gente consegue ir melhorando a cada ciclo de 12 semanas. Então, pro próximo ciclo, né, das 12 semanas,
com certeza, alguns hábitos eles já vão estar muito no automático e você vai só lapidando, você vai só melhorando. Quando chegar no final do ano, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai estar muito mais próxima do que você está buscando, vai estar muito melhor. Com certeza, tanto no seu lado profissional quanto pessoal, eu não sei o que você quer melhorar mais ainda, mas comigo eu tenho certeza absoluta que no final de tudo eu vou estar muito mais próxima de todos os meus maiores objetivos, porque eu fui construindo isso ao longo de um ano. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aí no canal. A gente vai conversar sempre muito mais sobre isso. Eu quero poder falar muito mais sobre esse método, esse sistema, sobre como tudo isso mudou a minha vida. Eu quero poder te ajudar muito mais com isso. Se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você queira falar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E encaminha esse vídeo para quem você acha que é importante ver. Até o próximo vídeo.